Carlão, você que acompanhou, né, não esteve aqui comigo, quem esteve com o Rico foi o nosso Guilherme. querido Guilherme Longo, mas ele dá a entender que a McLaren já vai começar com tudo. O que vocês acham? Pode começar contigo, Carlão? O que Claro. você acha que Eu realmente. acompanho o relator. Você acha que eu vou discordar do Rico? Não sei, não Não, sei. mas a jogar pelo que a McLaren apresentou em simulação de long run, especialmente no segundo dia da pré-temporada, se não me falha a memória, de fato, a tendência é que ela mantenha a dominância que mostrou, especialmente do segundo semestre de 2024 em diante, né? Vale lembrar que na última temporada a McLaren ainda começa um pouco aquém, não só da Red Bull, mas também da Ferrari. As primeiras corridas a gente tem a Red Bull bem dominante, a Ferrari consegue ali a vitória com o Carlos Sainz na Austrália, depois ensaia ali uma ameaça a todo mundo com o GP de Mônaco, Leclerc tira na zica, mas de Miami em diante, basicamente a McLaren melhorou muito e realmente dominou o campeonato na segunda metade. Não à toa vence o título de construtores com relativa folga ainda, que se a gente lembrar, a Ferrari tenha chegado na última etapa com chances. Mas pegando aí o que a gente viu do último campeonato, o que a gente viu da pré-temporada, especialmente os índices mais importantes, voltas dadas, confiabilidade, simulação de corrida, a McLaren chega com favoritismo. E olha que o histórico recente da McLaren no Bahrein não é dos melhores, né? Inclusive é algo destacado pela equipe global do Motorsport.com durante a cobertura da pré-temporada. Mas o que a McLaren tenta agora em 2025? Começar o ano lá na frente, que foi o que ela não fez em 24, muito menos em 23, né? Vocês, obviamente, vão lembrar que em 2023 a McLaren começa, quiçá, como a última equipe e Penúltima ou só última? do meio da temporada em diante, ali naquela pernada europeia tradicional, que ela consegue de fato engrenar. E em 24 ela começa, sei lá, como terceira força, vamos colocar assim, um pouco aquém da Ferrari e da Red Bull, e de Miami em diante de fato engrena. Então, se ela começar agora em 2025 já, se não como a melhor disparada, mas como uma das melhores, ela tem uma chance muito grande de tentar fazer o que não conseguiu em 2024, título de construtores e de pilotos. Conseguiu só de construtores, mérito do Verstappen e também da própria Red Bull, que no começo do campeonato tinha um carro dominante. Depois o negócio mudou bastante, mas eu acho que a McLaren chega hoje como a melhor equipe. A favorita é domingo, ao GP da Sim, Austrália. sem dúvida nenhuma, favorita. Agora, eu não consigo hierarquizar muito bem o que vem na sequência. Seja Mercedes, Ferrari ou Red Bull. A Red Bull teve uma pré-temporada de não muita quilometragem, a Mercedes com um carro com um conceito razoavelmente diferente dos últimos veículos da Mercedes, né? Saindo bem do zero pod, agora com uma configuração um pouco mais convencional no carro. E a Ferrari mudou muita coisa, né? Suspensão dianteira mudando, tentando se adaptar aí à chegada do Hamilton, e o Hamilton vai penar no comecinho. Acho que é normal que isso aconteça. Vamos ver como é o showdown já número 1 com o Leclerc. Beleza. Agora, Thiago, o que você imagina para esse domingo, McLaren? A gente, né, olhando o melhor tempo da pré-temporada foi do Carlos Sainz, mas não O necessariamente. que mostra que o melhor tempo não é o melhor. Não é o melhor indicador, não dá para imaginar o Williams como a melhor equipe, ou pelo menos brigando sequer por um pódio. Né? Mas o que você imagina da McLaren nesse fim de semana já em Melbourne? Para mim é uma certeza, sim, a McLaren. Acho que pelo que a gente viu nas sessões de testes, acompanhando o ritmo de corrida e até alguns ensaios ali de voltas rápidas, a gente viu o Lando Norris fazer melhor segundo setor de Os volta caras que ele são nem espertos, né? completou. Eles abortavam a volta no último setor, assim, só para não dar... Exato, exato. Então, assim, muitos detalhes que mostram que a McLaren está num caminho muito bom, muito positivo. E ainda é uma equipe com muito poderio para melhorar ao longo do ano, né? A equipe que tem o túnel de vento mais moderno, a Aston Martin está chegando aí, mas ela ainda é a equipe que detém esse recurso técnico que é muito importante, que é fundamental. Então acho que a correlação entre o que eles testam e o que eles colocam na pista é melhor. Então tudo isso pesa a favor da McLaren. E tem outro detalhe, né? A McLaren e a Ferrari me parecem duas equipes muito voltadas ao campeonato de 2025. Se você pensa na Red Bull, vai ter um novo motor o ano que vem, até na Mercedes, com um piloto novato chegando agora, a própria Aston Martin, tá todo mundo meio pensando em 2026. Acho que essas duas equipes, Ferrari e McLaren, têm esse compromisso de ganhar o campeonato este ano. A McLaren, perdão, porque ganhou o campeonato de construtores e não ganhou de pilotos, ou seja, escapou essa conquista e poderia ter vencido de pilotos também. E a Ferrari porque está no maior jejum de construtores, aí já são 16 anos. Então, com o Lewis Hamilton chegando, acho que eles estão apostando todas as fichas nesse campeonato. Então, a Mercedes, a McLaren para mim é uma certeza, que ela vai chegar e vai andar na frente. GP da Austrália dentro da McLaren, também a gente já pode considerar um round one entre Verstappen, entre Piastri
e Norris? Podemos. E quão importante é, nessa briga interna, se é que teremos, ganhar, pelo menos vencer a primeira batalha dessa primeira etapa de 2025? Eu acho que é fundamental, especialmente para o Piastri. Se você pegar os números do ano passado, é até surpreendente, mas o Piastri foi o piloto que mais perdeu em classificação, tirando o Sérgio Pérez, né? O Sérgio Pérez foi 23-1 e o Piastri foi 21-3 para o Lando Norris, né? Então é um número que chama atenção, sempre por pouco, né? Sempre por uma margem bem pequena, mas ainda assim andou atrás do companheiro. Então ele precisa melhorar isso, porque é o que vai dar a ele a chance na corrida. Então classificou na frente do Norris, aí ele já tem uma prioridade ali, já pode trabalhar melhor as coisas. O fato de ser uma corrida em casa, eu diria que é um fator até que é pior, porque é um cara que vai estar com mais pressão, enfim, australiano nunca venceu no Grande Prêmio da Austrália, então muita coisa ali em cima dele. Mas sem dúvida é importante que ele comece e principalmente que ele classifique na frente do Norris para poder entregar o que a McLaren está esperando que ele entregue, porque não deu a prioridade para o Norris no ano passado, porque entendia que não dá para você tirar o Piastri da jogada. Tá bom, então que o Piastri venha e mostre de fato os resultados que ele ainda não mostrou. Ganhou 2 corridas no ano passado, mas foi muito mais inconsistente do que o Norris foi. Tudo bem, é o segundo ano dele na Fórmula 1, tem muito para aprender e está nessa curva de aprendizado. Mas que esse seja o ano em que ele comece a entregar essa consistência. É interessante essa questão, pode falar. Mais uma vez sendo um 1-2 da McLaren, com Norris na pole position, não necessariamente, até pelo retrospecto do Norris, é uma má notícia largadas, no caso. Não, é uma má notícia para o Piastri. Não, sim, mas eu acho que o Thiago pertinentemente coloca é mostrar para a McLaren, e para o público de maneira mais ampla, mas especialmente para a própria equipe, que ele evoluiu em uma das 2 grandes deficiências. A primeira é classificação frente ao Norris, a segunda é gerenciamento de corrida, especialmente no último stint. A gente viu várias vezes o Piastri largando melhor, conforme você bem colocou, mas chegava no final da corrida, o Norris tinha um rendimento um pouco melhor. O que é natural em função da inexperiência do Piastri. O que eu ia pontuar, pegando o gancho até do que o Thiago colocou, é que diferentemente do Norris, que teve ali um início de carreira na Fórmula 1 numa McLaren que era terceira, quarta força, mais consistentemente em 19 e 20, o Piastri chega na McLaren já como uma força na frente do pelotão. Então ele não tem muita margem de desenvolvimento, como teve o Norris contra o Sainz. Lembrando que o Sainz ganha as 2 temporadas como companheiro do Norris. Só que eles não brigavam por título, então isso não aparecia tanto. O Piastri já chega com um carro vencedor e até vence uma corrida, ainda que sprint, antes do próprio Lando Norris. Né? Bem lembrado. A sprint do Qatar, se eu não me engano, que é onde o Verstappen confirma a época, o tricampeonato de pilotos na Fórmula 1. Mas, de fato, se você olha, muita gente fala o Piastri já é melhor que o Norris, não sei o quê. Eu ainda não consigo ver isso, basta olhar para a tabela de classificação da Fórmula 1 2024. O Norris foi muito melhor do que o Piastri. Voltamos a dizer, natural pela inexperiência. Agora chegou a hora de, com um carro potencialmente dominante, que é o que se desenha, o Piastri bater de frente. Se ele não fizer isso logo de cara, o Norris vai voltar a estabelecer uma vantagem e aí a McLaren não vai poder incorrer no erro que incorreu em 2024, que é não priorizar um piloto na briga pelo título de pilotos. Aquele incidente do GP da Hungria, se não me falha a memória, aquilo lá foi muito, assim, claro de que a McLaren não estava focada em ganhar os 2 títulos. E acho que todo mundo concorda que dava para ter ganhado. O próprio Thiago já falou aqui. Eu acho que tem muito disso também, né? Você não pede para ser primeiro piloto, você simplesmente é. Se impõe. Então é isso, tá lá, Senna e Prost, de repente explodiu, um vai sair. Então é isso, acho também que da parte do Norris falta essa imposição, né? Ele não conseguiu se impor ao Piastri, mesmo com os números que a gente trouxe aqui, para que a equipe falasse, não, esse é o nosso primeiro piloto. Então acho que vai depender muito disso. Quem é que consegue bater na mesa e falar, eu sou o cara nesse início de temporada, Piastri ou Norris? Acho que o Norris se blinda muito com o desempenho de pista, mas mentalmente talvez o Piastri já tenha mais o instinto matador do que o Norris.